Homem rico e sem filhos adotou trigêmeas desamparadas, mas o que elas contaram foi chocante. Augusto sempre teve a vida que muitos sonhavam. Um empresário de sucesso, cercado de riqueza, poder e status. Mas por trás das paredes de sua luxuosa mansão, havia um vazio que ele não conseguia preencher. A infertilidade havia sempre sido uma sombra em sua vida, uma dor silenciosa que ele abafava com dinheiro e conquistas. Até que um dia, decidiu adotar 3 trigêmeas que cresceram nas ruas, desamparadas e sujas, mas com alguma coisa que ele nunca havia conhecido: esperança. As meninas, Selena, Lila e Tânia, entraram em sua vida como um furacão. Eram ágeis, astutas e, por mais que tentassem se esconder em sorrisos, refletiam um passado obscuro em seus olhos. A princípio, Augusto acreditou que seu novo papel de pai poderia curar suas feridas. Ele a cercou de mimos e atenção, mas logo percebeu que a opulência da mansão não apagava o trauma que as meninas carregavam. Um dia, enquanto exploravam os corredores da majestosa casa, Selena, a mais velha, ficou em silêncio em um canto. Foi ali que desabafou. Temos medo, papai. Coisas estranhas acontecem quando nossa antiga vida vem à tona. O coração de Augusto disparou. Que coisas estranhas! Que segredos estavam enterrados sob o peso daquela aparência ingênua? As meninas pareciam inseparáveis, mas conforme o tempo passava, Augusto começou a notar pequenas diferenças entre elas. Olhares trocados que falavam mais do que palavras, frases sussurradas nas noites silenciosas, como se estivéssemos em um filme de suspense. O clima na mansão, antes recheado de alegria, tornou-se tenso. E à medida que os dias passavam, vestígios do passado começaram a emergir, como se as paredes de ouro da casa abafassem vozes silenciadas. Certa noite, quando Augusto decidiu checar as meninas, encontrou as 3 reunidas, conversando em um canto sombrio da enorme sala. Uma delas, Lila, olhou para ele com um olhar que congelou seu sangue. Nós sabemos onde você está nos levando, mas será que você está pronto para tudo isso? O que ela queria dizer com isso? Que redemoinhos de segredos estavam se formando ao seu redor, tornando-se uma tempestade cada vez mais próxima. E como se o universo estivesse conspirando contra ele, um antigo rival começou a se mover nas sombras. Alguém que Augusto não via há anos, mas cujas intenções eram tão sombrias quanto um abismo sem fim. A história de vida das garotas estava entrelaçada com a sua de maneira que ele nunca poderia imaginar. Segredos que poderiam destruir não apenas a nova vida que ele tentava construir, mas também os poucos vínculos familiares que sempre lhe escaparam. Augusto se viu em um dilema: proteger as trigêmeas ou enfrentar seus próprios medos. O que havia começado como um gesto de bondade se transformou em um campo de batalha emocional. E a verdade que ele buscava poderia não apenas ameaçar a segurança delas, mas também revelar a dor que ele evitará por toda a vida. Agora, na calada da noite, ele se perguntava: até que ponto Augusto estaria disposto a ir para proteger as trigêmeas de um mundo que as feriu? E o que ele descobriria sobre si mesmo nesse processo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Augusto ficou paralisado na porta da sala, o coração acelerado. A tensão entre as meninas era palpável. O que elas sabiam? Uma pergunta martelava em sua mente. Lila, com aqueles olhos intensos, parecia querer revelar um segredo, mas hesitava. Ele sentiu um frio na espinha, a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Ele se aproximou devagar. O que vocês estão escondendo, meninas? A voz saiu mais firme do que ele esperava, mas a incerteza estava ali, como um nó apertado em sua garganta. As trigêmeas trocaram olhares, seus rostos pálidos iluminados pela luz fraca da sala. Era como se sob aquele teto luxuoso, a antiga vida delas ainda estivesse viva, sussurrando verdades que ele não estava preparado para ouvir. Você não vai gostar do que vamos contar, papai. Tânia quebrou o silêncio. Sua voz era um eco distante, quase como se estivesse triste pelo que estava prestes a revelar. Nós sabemos o que aconteceu com a nossa mãe. As palavras despencaram como bombas na sala, e tudo ao redor se tornou um borrão. A ideia de uma mãe,
uma pessoa ligada a elas sempre fora uma sombra. Mas agora essa sombra tomou forma. Selena, a mais velha, avançou um passo. Ela estava tentando nos proteger. Você não pode imaginar o que vimos. Augusto tentou manter a calma, mas a palavra proteger doeu de uma forma que ele não conseguia contrariar. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Sua voz tremia, mas ele precisava saber. Ela era perseguida por um homem muito perigoso. Ele queria algo que ela guardava, algo que envolvia você. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram como gritos em sua mente. O que aquele homem poderia querer dele? Ele se lembrou de um antigo rival, alguém que havia jurado vingança. Mas o que isso tinha a ver com as meninas? Como vocês sabem disso? O choque tomou conta dele. As trigêmeas não eram apenas vítimas. Elas eram parte de uma história mais sombria do que ele podia imaginar. Uma história que ligava o passado dele ao passado delas. Lila, com lágrimas brilhando nos olhos, continuou. Nós conhecemos pessoas, na rua, e elas nos contaram sobre sua mãe. Ela dizia que você era a única esperança para nós. Mas havia esse homem que a ameaçava. O que você fez, papai? O que você esconde? O chão parecia ruir sob seus pés. Ele não tinha ideia do que elas conheciam, do que poderiam ter ouvido. A vida de Augusto havia sido tão focada em sucesso e riqueza que ele se esquecia do peso do que deixara para trás. Ele nunca imaginou que suas escolhas poderiam atingir vidas tão inocentes. A atmosfera estava pesada, como se o ar tivesse se tornado um veneno. De repente, um barulho intenso interrompeu a conversa. A porta da frente foi aberta com força, as dobradiças rangendo como um aviso. Augusto girou a cabeça. Um homem alto e ameaçador entrou, com um olhar que poderia congelar o mais corajoso dos homens. Era ele, o antigo rival. A hora de acertar as contas chegou, Augusto. A voz do homem ecoou na sala, repleta de fúria. A luz da sala piscou, como se o próprio ambiente soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. As trigêmeas se encolheram, claramente assustadas e sem entender o que estava ocorrendo. No meio do caos, a verdade inominável explodiu em sua mente. Não era apenas o passado que os ameaçava, mas a própria escuridão que ele havia tentado enterrar. O que as meninas sabiam e o que ele havia escondido poderiam se juntar e causar estragos irreversíveis. Ele sentiu o ar sair de seus pulmões. Com um aperto crescente no peito, Augusto se virou para elas. Fiquem atrás de mim. Mas naquela fração de segundo, ele percebeu o que estava em jogo. A verdade não poderia ser ignorada. Era hora de enfrentar seu passado, não apenas por ele, mas pelas trigêmeas que agora eram suas filhas. Tudo estava prestes a mudar. A linha entre o bem e o mal esfumaçava, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Augusto ficou paralisado na porta da sala, o coração acelerado. A tensão entre as meninas era palpável. O que elas sabiam? Uma pergunta martelava em sua mente. Lila, com aqueles olhos intensos, parecia querer revelar um segredo, mas hesitava. Ele sentiu um frio na espinha. A sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Ele se aproximou devagar. O que vocês estão escondendo, meninas? A voz saiu mais firme do que ele esperava, mas a incerteza estava ali, como um nó apertado em sua garganta. As trigêmeas trocaram olhares, seus rostos pálidos iluminados pela luz fraca da sala. Era como se sob aquele teto luxuoso, a antiga vida delas ainda estivesse viva, sussurrando verdades que ele não estava preparado para ouvir. Você não vai gostar do que vamos contar, papai. Tânia quebrou o silêncio. Sua voz era um eco distante, quase como se estivesse triste pelo que estava prestes a revelar. Nós sabemos o que aconteceu com a nossa mãe. As palavras despencaram como bombas na sala, e tudo ao redor se tornou um borrão. A ideia de uma mãe, uma pessoa ligada a elas, sempre foi uma sombra, mas agora essa sombra tomou forma. Selena, a mais velha, avançou um passo. Ela estava tentando nos proteger. Você não pode imaginar o que vimos. Augusto tentou manter a calma, mas a palavra proteger doeu de uma forma que ele não conseguia contrariar. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Sua voz tremia, mas ele precisava saber. Ela era perseguida por um homem muito perigoso. Ele queria algo que ela guardava, algo que envolvia você. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram como gritos em sua mente. O que aquele homem poderia querer dele? Ele se lembrou de um antigo rival, alguém que havia jurado vingança. Mas o que isso tinha a ver com as meninas? Como vocês sabem disso? O choque tomou conta dele. As trigêmeas não eram apenas vítimas,
Elas eram parte de uma história mais sombria do que ele podia imaginar. Uma história que ligava o passado dele ao passado delas. Lila, com lágrimas brilhando nos olhos, continuou. Nós conhecemos pessoas, na rua, e elas nos contaram sobre sua mãe. Ela dizia que você era a única esperança para nós, mas havia esse homem que ameaçava. O que você fez, papai? O que você esconde? O chão parecia ruir sob seus pés. Ele não tinha ideia do que elas conheciam, do que poderiam ter ouvido. A vida de Augusto havia sido tão focada em sucesso e riqueza que ele se esquecia do peso do que deixara para trás. Ele nunca imaginou que suas escolhas poderiam atingir vidas tão inocentes. A atmosfera estava pesada, como se o ar tivesse se tornado um veneno. De repente, um barulho intenso interrompeu a conversa. A porta da frente foi aberta com força, as dobradiças rangendo como um aviso. Augusto girou a cabeça. Um homem alto e ameaçador entrou, com um olhar que poderia congelar o mais corajoso dos homens. Era ele, o antigo rival. A hora de acertar as contas chegou, Augusto. A voz do homem ecoou na sala, repleta de fúria. A luz da sala piscou, como se o próprio ambiente soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. As trigêmeas se encolheram, claramente assustadas e sem entender o que estava ocorrendo. Mas, do nada, a atenção de todos foi atraída por um novo som. O estalo. Uma porta lateral que Augusto pensava estar trancada se abriu, revelando uma figura familiar. Era Mariana, a mãe das trigêmeas, com um olhar intenso, rasgado entre o alívio e o medo. Os olhos dela buscavam os das filhas. Braços estendidos como se quisesse puxá-las para perto. Não! Voltem para trás! Ela gritou, mas já era tarde. A presença dela tinha mudado tudo. O homem no canto parecia perplexo, sua expressão revelando uma tensão que ninguém esperava. O passado se levantou diante deles. E a verdade que estava guardada há tanto tempo ameaçava rasgar a vida. De todos. Você não devia estar aqui, Augusto exclamou, confuso e aturdido. A sala explodiu em caos. O homem avançou, seu tom ameaçador agora misturado com uma raiva súbita e ostensiva. Mariana, sem olhar para Augusto, mas com os olhos fixos nas filhas, disse: Eu fiz tudo isso para mantê-las a salvo, para mantê-las longe dele. As palavras dela caíram como um raio, prejudicando a estrutura que havia tentado construir. Augusto percebeu que estava completamente perdido. Seus medos se tornaram reais, e a verdade não era apenas uma sombra do passado, mas algo que se manifestava bem diante deles. O que ele considerava apenas uma história de adoção se transformou em um labirinto de segredos, traições e vínculos. Mariana caminhou lentamente para a frente, lágrimas escorrendo por seu rosto. O homem, agora com um olhar feroz, enfrentou-a. A tensão estava tão alta que quase podiam tocá-la. Em um momento, tudo o que ele tinha conhecido, toda a sua vida de sucesso e controle, estava prestes a desmoronar. O que Augusto faria agora? A reviravolta o deixou em choque, enquanto o passado e o presente colidiam em uma tempestade feroz dentro daquela sala luxuosa. A tensão na sala parecia elétrica. Mariana, com os olhos fixos nas trigêmeas, estava em choque. O homem ameaçador se aproximou lentamente, seu olhar cruzando com o de Mariana. Uma batalha silenciosa entre eles. A atmosfera estava carregada, como se cada segundo se arrastasse em direção a um clímax explosivo. Você não pode ficar aqui! Augusto gritou novamente, a voz saturada de medo. As meninas se agarraram uma à outra, assustadas com o que estava prestes a acontecer. O homem ameaçador, com um sorriso frio nos lábios, olhou para Augusto. Você ainda não entendeu, Augusto? Ela não veio por acaso. Ela queria que você soubesse a verdade. O coração de Augusto começou a acelerar, enquanto as palavras vagueavam em sua mente, criando um labirinto de incerteza. Mariana fez um movimento brusco. Não, eu não posso deixar você machucá-las de novo. Sua voz ecoava de desespero. Para Augusto, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma assustadora. O que ela queria dizer com isso? Que história estavam eles ensinando ali? Você é tão ingênuo, Augusto. O homem provocou, com um tom de escárnio. Você realmente acredita que elas estavam a salvo? A história delas está entrelaçada com a sua de uma maneira que você jamais imaginou. Então, tudo ficou em silêncio. Um estalo no fundo do corredor interrompeu a tensão. Augusto virou-se na direção do som, seu coração batendo forte. O que mais estava escondido naquele lugar? Antes que pudesse processar, uma figura familiar apareceu na porta. Um antigo amigo de Augusto, Felipe, que estava há anos fora de cena. Ele entrou seguido por algumas pessoas em traje escuro, com expressões sérias e determinadas. Não. O que você está fazendo aqui, Felipe? Augusto balbuciou perplexo.
A presença dele criou uma nova onda de ansiedade. Mas o que realmente o deixou chocado foi o olhar que Felipe lançou a Mariana. Uma expressão de cumplicidade. Uma ligação que falava mais que palavras. Mariana, você não deveria ter vindo. Nós estávamos protegendo você e as meninas. Felipe disse, a voz tensa, mas suave. O que isso significava? A mente de Augusto estava em frangalhos. O que você está escondendo de mim, Felipe? Eu sei de tudo, Felipe respondeu, seu olhar fixo em Augusto. E agora é hora de você ouvir. A verdade sobre a mãe delas não é o que você pensa. Ela nunca fugiu por medo. Ela deixou, ela teve que deixar, porque havia algo que precisava proteger. As palavras do amigo atingiram Augusto como uma avalanche. O que ele estava ouvindo? Uma revelação tão profunda e devastadora que poderia mudar tudo. O que você está dizendo? O que você quer dizer com algo que precisava proteger? O ar parecia denso e difícil de respirar. Então, Mariana olhou diretamente nos olhos de Augusto, como se estivesse se preparando para enfrentar o inevitável. Você precisa saber a verdade. Sobre o que aconteceu há anos, a razão pela qual eu sumi. As meninas não são apenas suas filhas adotivas. Elas são parte de uma linhagem que você nunca soube que possuía. E nesse exato momento, Augusto sentiu o chão desabar sob seus pés. Uma lâmina de pavor cortou através dele, como um cristal quebrando. As trigêmeas, mesmo sem entender completamente a conversa, ainda se encolheram, olhos arregalados. Testemunhas de um drama que parecia não fazer sentido. Você é o único que pode decidir se lhes revela ou não. A conexão é poderosa e perigosa, Augusto. E se você não agir, o homem aqui poderá usar isso contra você. Felipe alertou, a urgência em sua voz. A rotação dos eventos era rápida, quase surreal. Um dilema incompreensível. A sala tornou-se um redemoinho de emoções, segredos e a verdade prestes a ser revelada. O antigo rival, os sentimentos de traição, as filhas que eram muito mais do que ele imaginava. Augusto agora se via em uma encruzilhada. Uma escolha que moldaria não apenas seu destino, mas o das trigêmeas. Enquanto a obscuridade o cercava, uma pergunta o assombrava. Quem ele realmente era? E o que ele estava prestes a perder para saber a verdade? A tensão na sala parecia elétrica. Mariana, com os olhos fixos nas trigêmeas, estava em choque. O homem ameaçador se aproximou lentamente, seu olhar cruzando com o de Mariana. Uma batalha silenciosa entre eles. A atmosfera estava carregada, como se cada segundo se arrastasse em direção a um clímax explosivo. Você não pode ficar aqui. Augusto gritou novamente, a voz saturada. De medo. As meninas se agarraram uma à outra, assustadas com o que estava prestes a acontecer. O homem ameaçador, com um sorriso frio nos lábios, olhou para Augusto. Você ainda não entendeu, Augusto. Ela não veio por acaso. Ela queria que você soubesse a verdade. O coração de Augusto começou a acelerar enquanto as palavras vagueavam em sua mente, criando um labirinto de incerteza. Mariana fez um movimento brusco. Mel, eu não posso deixar você machucá-las de novo. Sua voz ecoava de desespero. Para Augusto, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma assustadora. O que ela queria dizer com isso? Que história estavam eles encenando ali? Você é tão ingênuo, Augusto. O homem provocou com um tom de escárnio. Você realmente acredita que elas estavam a salvo? A história delas está entrelaçada com a sua de uma maneira que você jamais imaginou. Então, tudo ficou em silêncio. Um estalo no fundo do corredor interrompeu a tensão. Augusto virou-se na direção do som. Seu coração batendo forte. O que mais estava escondido naquele lugar? Antes que pudesse processar, uma figura familiar apareceu na porta. Um antigo amigo de Augusto, Felipe, que estava anos fora de cena. Ele entrou seguido por algumas pessoas em traje escuro, com expressões sérias e determinadas. Não, o que você está fazendo aqui, Felipe? Augusto balbuciou, perplexo. A presença dele criou uma nova onda de ansiedade. Mas o que realmente o deixou chocado foi o olhar que Felipe lançou a Mariana. Uma expressão de cumplicidade, uma ligação que falava mais que palavras. Mariana, você não deveria ter vindo. Nós estávamos protegendo você e as meninas, Felipe disse, a voz tensa, mas suave. O que isso significava? A mente de Augusto estava em frangalhos. O que você está escondendo de mim, Felipe?
Eu sei de tudo, Felipe respondeu, seu olhar fixo em Augusto. E agora é hora de você ouvir. A verdade sobre a mãe delas não é o que você pensa. Ela nunca fugiu por medo. Ela teve que deixar, porque havia algo que precisava proteger. As palavras do amigo atingiram Augusto como uma avalanche. O que ele estava ouvindo? Uma revelação tão profunda e devastadora que poderia mudar tudo. O que você está dizendo? O que você quer dizer com algo que precisava proteger? O ar parecia denso e difícil de respirar. Então, Mariana olhou diretamente nos olhos de Augusto, como se estivesse se preparando para enfrentar o inevitável. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu há anos. A razão pela qual eu sumi. As meninas não são apenas suas filhas adotivas. Elas são parte de uma linhagem que você nunca soube que possuía. E nesse exato momento, Augusto sentiu o chão desabar sob seus pés. Uma lâmina de pavor cortou através dele, como um cristal quebrando. As trigêmeas, mesmo sem entender completamente a conversa, ainda se encolheram, olhos arregalados, testemunhas de um drama que parecia não fazer sentido. Você é o único que pode decidir se lhes revela ou não. A conexão é poderosa e perigosa, Augusto. E se você não agir, o homem aqui poderá usar isso contra você. Felipe alertou, a urgência em sua voz. A rotação dos eventos era rápida, quase surreal. Um dilema incompreensível. A sala tornou-se um redemoinho de emoções, segredos e a verdade prestes a ser revelada. O antigo rival, os sentimentos de traição, as filhas que eram muito mais do que ele imaginava. Augusto agora se via em uma encruzilhada. Uma escolha que moldaria não apenas seu destino, mas o das trigêmeas. Enquanto a obscuridade o cercava, uma pergunta o assombrava. Quem ele realmente era? E o que ele estava prestes a perder para saber a verdade? Mas antes que pudesse decidir, um novo som recheou a sala. Um grito estridente e agudo. Todos se viraram, e a fonte do grito foi revelada. Era a empregada da casa, desmaiada na entrada, um celular ainda quente na mão. O silêncio foi quebrado por um chiado grave, e ao olhar para a tela, Augusto leu a mensagem. Eles descobriram tudo. Precisamos sair agora. O que isso significava? Quem era eles? As orelhas de Augusto zumbiam enquanto tudo ao redor mergulhava na escuridão. As trigêmeas agora estavam mais assustadas do que nunca. O homem ameaçador olhou para Mariana e Felipe com um sorriso atrevido, como se já tivesse vencido, enquanto um novo medo se instalava no coração de Augusto. Novos perigos emergiam, revelando que a história não era simplesmente sobre ele e as meninas, mas uma teia muito mais complexa. Prepare-se, o rival disse, com uma voz suave, enquanto ria baixo. Vocês ainda vão se surpreender com o que está por vir. E naquele momento, Augusto enfrentou a realidade mais devastadora de todas. Ele não tinha controle. A verdade estava longe de ser apenas uma revelação, mas uma tempestade que ameaçava varrer tudo o que ele amava. A luta por segurança e identidade tinha apenas começado. O que mais estaria a caminho? A tensão na sala parecia elétrica. Mariana, com os olhos fixos nas trigêmeas, estava em choque. O homem ameaçador se aproximou lentamente, seu olhar cruzando com o de Mariana, uma batalha silenciosa entre eles. A atmosfera estava carregada, como se cada segundo se arrastasse em direção a um clímax explosivo. Você não pode ficar aqui, Augusto gritou novamente, a voz saturada de medo. As meninas se agarraram uma à outra, assustadas com o que estava prestes a acontecer. O homem ameaçador, com um sorriso frio nos lábios, olhou para Augusto. Você ainda não entendeu, Augusto. Ela não veio por acaso. Ela queria que você soubesse a verdade. O coração de Augusto começou a acelerar enquanto as palavras vagueavam em sua mente, criando um labirinto de incerteza. Mariana fez um movimento brusco. Não, eu não posso deixar você machucá-las de novo. Sua voz ecoava de desespero. Para Augusto, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma assustadora. O que ela queria dizer com isso? Que história estavam eles encenando ali? Você é tão ingênuo. Augusto, o homem provocou, com um tom de escárnio. Você realmente acredita que elas estavam a salvo? A história delas está entrelaçada com a sua de uma maneira que você jamais imaginou. Então tudo ficou em silêncio. Um estalo no fundo do corredor interrompeu a tensão. Augusto virou-se na direção do som, seu coração batendo forte. O que mais estava escondido naquele lugar? Antes que pudesse processar, uma figura familiar apareceu na porta. Um antigo amigo de Augusto, Felipe,
que estava anos fora de cena. Ele entrou seguido por algumas pessoas em traje escuro, com expressões sérias e determinadas. Não! O que você está fazendo aqui, Felipe? Augusto balbuciou, perplexo. A presença dele criou uma nova onda de ansiedade. Mas o que realmente o deixou chocado foi o olhar que Felipe lançou a Mariana. Uma expressão de cumplicidade, uma ligação que falava mais que palavras. Mariana, você não deveria ter vindo. Nós estávamos protegendo você e as meninas. Felipe disse, a voz tensa, mas suave. O que isso significava? A mente de Augusto estava em frangalhos. O que você está escondendo de mim, Felipe? Eu sei, de tudo, Felipe respondeu, seu olhar fixo e Augusto. E agora é hora de você ouvir. A verdade sobre a mãe delas não é o que você pensa. Ela nunca fugiu por medo. Ela teve que deixar, porque havia algo que precisava proteger. As palavras do amigo atingiram Augusto como uma avalanche. O que ele estava ouvindo? Uma revelação tão profunda e devastadora que poderia mudar tudo. O que você está dizendo? O que você quer dizer com algo que precisava proteger? O ar parecia denso e difícil de respirar. Então Mariana olhou diretamente nos olhos de Augusto, como se estivesse se preparando para enfrentar o inevitável. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu há anos. A razão pela qual eu sumi. As meninas não são apenas suas filhas adotivas. Elas são parte de uma linhagem que você nunca soube que possuía. E nesse exato momento, Augusto sentiu o chão desabar sob seus pés. Uma lâmina de pavor cortou através dele, como um cristal quebrando. As trigêmeas, mesmo sem entender completamente a conversa, ainda se encolheram. Olhos arregalados, testemunhas de um drama que parecia não fazer sentido. Você é o único que pode decidir se lhes revela ou não. A conexão é poderosa e perigosa. Augusto, e se você não agir, o homem aqui poderá usar isso contra você, Felipe alertou. A urgência em sua voz. A rotação dos eventos era rápida, quase surreal. Um dilema incompreensível. Mas antes que pudesse decidir, um novo som recheou a sala. Um grito estridente e agudo. Todos se viraram. E a fonte do grito foi revelada. Era a empregada da casa, desmaiada na entrada, um celular ainda quente na mão. O silêncio foi quebrado por um chiado grave, e ao olhar para a tela, Augusto leu a mensagem. Eles descobriram tudo. Precisamos sair agora. O que isso significava? Quem era eles? As orelhas de Augusto zumbiam, enquanto tudo ao redor mergulhava na escuridão. As trigêmeas agora estavam mais assustadas do que nunca. O homem ameaçador olhou para Mariana e Felipe, com um sorriso atrevido, como se já tivesse vencido, enquanto um novo medo se instalava no coração de Augusto. Novos perigos emergiam, revelando que a história não era simplesmente sobre ele e as meninas, mas uma teia muito mais complexa. Prepare-se, o rival disse, com uma voz suave, enquanto ria baixo. Vocês ainda vão se surpreender com o que está por vir. E naquele momento Augusto enfrentou a realidade mais devastadora de todas. Ele não tinha controle. A verdade estava longe de ser apenas uma revelação, mas uma tempestade que ameaçava varrer tudo o que ele amava. E enquanto a confusão tomava conta, uma luz intensa surgiu da porta da frente. Um grupo de homens armados invadiu a sala, todos uniformizados e com expressões implacáveis. Polícia, todos no chão! Gritaram em uníssono. Nesse instante, o caos se instalou. As meninas gritaram, enquanto Augusto se lançou à frente delas, protegendo-as com o corpo. Mas então, algo chocante aconteceu. Um dos homens armados se aproximou de Mariana, baixou a arma e a chamou pelo nome. Mãe, você está viva! A revelação pairou no ar como um trovão. O que ele acabara de ouvir? A mente de Augusto rodava, incapaz de processar a brutalidade da situação. O que mais estava oculto? Mariana, a mulher que ele acreditava conhecer, tinha segredos muito mais profundos do que poderia imaginar. E ali, enquanto um novo vazio se formava no peito de Augusto, a consonância do passado e presente desmoronava em um som ensurdecedor. A linha entre bem e mal se tornava cada vez mais tênue, e a tempestade na vida deles mal havia começado. A tensão na sala parecia elétrica. Mariana, com os olhos fixos nas trigêmeas, estava em choque. O homem ameaçador se aproximou lentamente, seu olhar cruzando com o de Mariana. Uma batalha silenciosa entre eles. A atmosfera estava carregada, como se cada segundo se arrastasse em direção a um clímax. Explosivo. Você não pode ficar aqui. Augusto gritou novamente, a voz saturada de medo. As meninas se agarraram uma à outra.
assustadas com o que estava prestes a acontecer. O homem ameaçador, com um sorriso frio nos lábios, olhou para Augusto. Você ainda não entendeu, Augusto. Ela não veio por acaso. Ela queria que você soubesse a verdade. O coração de Augusto começou a acelerar, enquanto as palavras vagueavam em sua mente, criando um labirinto de incerteza. Mariana fez um movimento brusco. Não, eu não posso deixar você machucá-las de novo. Sua voz ecoava de desespero. Para Augusto, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma assustadora. O que ela queria dizer com isso? Que história estão eles encenando ali? Você é tão ingênuo, Augusto. O homem provocou, com um tom de escárnio. Você realmente acredita que elas estavam a salvo? A história delas está entrelaçada com a sua de uma maneira que você jamais imaginou. Então, tudo ficou em silêncio. Um estalo no fundo do corredor interrompeu a tensão. Augusto virou-se na direção do som, seu coração batendo forte. O que mais estava escondido naquele lugar? Antes que pudesse processar, uma figura familiar apareceu na porta. Um antigo amigo de Augusto, Felipe, que estava anos fora de cena. Ele entrou seguido por algumas pessoas em traje escuro, com expressões sérias e determinadas. Não. O que você está fazendo aqui, Felipe? Augusto balbuciou, perplexo. A presença dele criou uma nova onda de ansiedade. Mas o que realmente o deixou chocado foi o olhar que Felipe lançou a Mariana. Uma expressão de cumplicidade. Uma ligação que falava mais que palavras. Mariana, você não deveria ter vindo. Nós estávamos protegendo você e as meninas. Felipe disse, a voz tensa, mas suave. O que isso significava? A mente de Augusto estava em frangalhos. O que você está escondendo de mim, Felipe? Eu sei de tudo, Felipe respondeu, seu olhar fixo em Augusto. E agora é hora de você ouvir. A verdade sobre a mãe delas não é o que você pensa. Ela nunca fugiu por medo. Ela deixou. Ela teve que deixar. Porque havia algo que precisava proteger. As palavras do amigo atingiram Augusto como uma avalanche. O que ele estava ouvindo? Uma revelação tão profunda e devastadora que poderia mudar tudo. O que você está dizendo? O que você quer dizer com algo que precisava proteger? Parecia denso e difícil de respirar. Então, Mariana olhou diretamente nos olhos de Augusto, como se estivesse se preparando para enfrentar o inevitável. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu há anos, a razão pela qual eu sumi. As meninas não são apenas suas filhas adotivas. Elas são parte de uma linhagem que você nunca soube que possuía. E nesse exato momento, Augusto sentiu o chão desabar sob seus pés. Uma lâmina de pavor cortou através dele, como um cristal quebrando. As trigêmeas, mesmo sem entender completamente a conversa, ainda se encolheram, olhos arregalados, testemunhas de um drama que parecia não fazer sentido. Você é o único que pode decidir se lhes revela ou não. A conexão é poderosa e perigosa, Augusto. E se você não agir, o homem aqui poderá usar isso contra você, Felipe alertou, a urgência em sua voz. A rotação dos eventos era rápida, quase surreal, um dilema incompreensível. Mas antes que pudesse decidir, um novo som recheou a sala. Um grito estridente e agudo. Todos se viraram, e a fonte do grito foi revelada. Era a empregada da casa, desmaiada na entrada, um celular ainda quente na mão. O silêncio foi quebrado por um chiado grave, e ao olhar para a tela, Augusto leu a mensagem. Eles descobriram tudo. Precisamos sair agora. O que isso significava? Quem eram eles? As orelhas de Augusto zumbiam enquanto tudo ao redor mergulhava na escuridão. As trigêmeas agora estavam mais assustadas do que nunca. O homem ameaçador olhou para Mariana e Felipe, com um sorriso atrevido, como se já tivesse vencido, enquanto um novo medo se instalava no coração de Augusto. Novos perigos emergiam, revelando que a história não era simplesmente sobre ele e as meninas, mas uma teia muito mais complexa. Prepare-se, o rival disse com uma voz suave, enquanto ria baixo. Vocês ainda vão se surpreender com o que está por vir. Antes que o homem pudesse concluir, algo explosivo ocorreu. O som de sirenes ecoou de fora da casa, e a porta principal se abriu com um estrondo, revelando uma equipe de policiais armados e prontos para agir. Mas ao mesmo tempo, no meio do caos, uma figura surpresa entrou pela porta dos fundos. Era Anabela, ex-esposa de Augusto, que ele acreditava estar longe para sempre. Augusto, ela gritou, os olhos arregalados de incredulidade. O que você fez? Você nos colocou em perigo. O olhar dela se voltou para as meninas. Com um gesto brusco,
Anabela afastou-se de Felipe, que exibia um olhar perplexo. A tensão na sala parecia uma bomba prestes a explodir. Você sabe o que está acontecendo? Mariana a questionou, a voz tremendo. Mas a resposta não veio. Anabela ignorou a pergunta, dirigindo-se a Augusto. A cada passo sua fúria parecia conectar-se com uma raiva reprimida. Você deveria ter me contado sobre elas. Você está brincando com o fogo. A declaração de Anabela girou a sala em um turbilhão de choque. As meninas olharam para Augusto, depois para Mariana, confusas e assustadas. O que você está escondendo, pai? Lila perguntou, as lágrimas ameaçando escorregar por suas bochechas. Neste momento, Augusto percebeu que a rede de segredos não se limitava a ele ou a Mariana. Agora, Anabela estava envolvida, trazendo um novo peso à confusão. Anabela, eu não sabia que você estava aqui. A voz dele balançou, entre a defesa e a culpa. Eu nunca fui realmente embora, Augusto. Anabela começou, mas não teve tempo de terminar. Uma explosão no fundo da casa interrompeu a conversa, e todo o ambiente tremeu. A luz piscou e o caos se instalou novamente. Sombras voando enquanto a equipe de polícia gritava ordens. A sala estava repleta de gritos, choques e emoções disparadas. O passado de Augusto, as revelações sobre Mariana e a súbita reentrada de Anabela misturavam-se em um furacão de desespero. As portas se fecharam e ele não sabia como escapar. A verdade não apenas estava prestes a ser revelada, mas ao mesmo tempo tudo o que ele amava estava em perigo. Uma nova força o impulsionou. Ele precisava protegê-las. Mas o que era verdade, afinal? E quem realmente era seu inimigo? A tempestade se aproximava, e a batalha pelo que restava da sua vida estava apenas começando. A tensão na sala parecia elétrica. Mariana, com os olhos fixos nas trigêmeas, ainda estava em choque. O homem ameaçador se aproximava lentamente, e a atmosfera era carregada, um momento prestes a explodir. Você não pode ficar aqui, Augusto gritou, o medo transparecendo em sua voz. As meninas se agarraram uma à outra, seus corpos tremendo com a incerteza. Enquanto todos os olhos se fixavam no homem, o cenário ficou insuportavelmente tenso. Ele sorria de forma fria, um brilho maligno em seu olhar. Vocês ainda não perceberam, não é? Disse ele, a voz suave como veneno. A história delas está entrelaçada com a sua de uma forma que você jamais imaginou. Antes que Augusto pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta principal estourou com um estrondo. Era a polícia, armados e gritando ordens. O caos se instalou, e a sala se tornou um redemoinho de gritos e movimento. As trigêmeas gritaram e se encolheram enquanto Augusto correu na frente delas. Seu corpo uma barreira desesperada. Silêncio, todos no chão, ordenava um dos policiais. Augusto olhou para Mariana com um misto de alívio e pânico. As meninas estavam em choque, seus rostos brancos como papel. Mariana, o que está acontecendo? Ele gritou sobre o barulho, mas as palavras dela foram sufocadas pelo tumulto. Então, uma figura icônica surgiu entre a confusão. Anabela, com os olhos arregalados e o cabelo bagunçado, ela apontou para Augusto. Você não fez o que eu pensei que tinha feito, fez? A acusação apegou-se ao ambiente como uma onda invisível. Augusto a encarou, a fúria e a dor dançando em seu peito. Mariana, que até então parecia a maior fonte de segredos, olhou para Anabela com uma expressão de desespero. Você não entende, eu fiz isso por elas. Mas Anabela simplesmente riu, uma risada amarga que ecoava em meio ao silêncio que seguia. Fazer o quê? Precipitar ainda mais essa situação? Sabia que tudo isso acabaria em tragédia? A tensão aumentou novamente, e a sala se fechou em torno deles como um fardo pesado. De repente, o mundo de Augusto desabou completamente. Um tiro ecoou, seguido pelo grito abafado de um policial. O homem ameaçador riu, e a alegria dele era como uma faca afiada em seu coração. Viram? O jogo acabou, Augusto. Mas ao olhar para as trigêmeas, algo mudou dentro de Augusto. Ele não era mais o homem que se escondia atrás da riqueza. Ele era um pai tentando proteger seus filhos. E nesse momento, ele viu algo no olhar de Tânia, uma determinação feroz que queimava. Antes que ele pudesse reagir, as meninas começaram a avançar, sem medo. Papai, não! Gritaram em uníssono. Mas era Tânia quem tomou a dianteira. Então tudo pareceu parar. Inesperadamente, mas de uma forma tão clara como o dia, Tânia olhou diretamente para a arma que um dos policiais tinha, e um brilho intenso começou a emanar dela. Era uma luz ofuscante que iluminou toda a sala. Pare, nós sabemos! Sua voz atravessou a confusão, trazendo uma calma incomum.
As pessoas foram cautelosamente atraídas pela luz e em um instante tudo se transformou. O que estava acontecendo? As expressões de choque se tornaram ainda mais profundas. O homem ameaçador ficou paralisado, os olhos vidrados, enquanto a energia ao redor de Tânia pulsava. Havia algo tão poderoso, tão familiar em sua presença, que Augusto mal podia acreditar. Essa não era a filha que ele pensava ter adotado. Ela era muito mais. Ela e suas irmãs eram a chave de algo significativo, algo que estava perdido por muito tempo. Naqueles segundos de revelação, Augusto sentiu que o chão se movia sob seus pés. Ele nunca soube, nunca percebeu que aquelas meninas realmente eram. O que mais havia sido escondido? O que isso significava para eles? Qual era a verdadeira identidade das trigêmeas? As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, mas dentro daquela sala, a verdadeira batalha pela verdade apenas começara. O homem mal conseguia manter sua expressão ameaçadora, e a sala estava cheia de um mistério que parecia consumir tudo. Enquanto o mundo entrava em colapso ao redor deles, uma pergunta pairava no ar. Seriam as trigêmeas a resposta para um passado mais obscuro do que ele jamais imaginou? A tensão na sala parecia elétrica. As luzes tremulavam e o cheiro de medo era denso como fumaça. Tânia, com a energia pulsante em seu corpo, olhou para Augusto, e a luz ao seu redor começou a aumentar. Algo estava prestes a acontecer. O homem ameaçador, sem reação, parecia hipnotizado pela aura que emanava dela. As meninas estavam paradas, os olhos arregalados, sem saber o que fazer em meio a toda aquela confusão. "Papai, nós sabemos quem somos", gritou Tânia, sua voz ecoando contra as paredes imponentes. As palavras dela foram como um gosto amargo no ar, e Augusto sentiu seu coração acelerar. O que ela estava insinuando? O que estava escondido atrás daquela afirmação? Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou o momento. A porta dos fundos se abriu bruscamente, e uma figura conhecida apareceu. Era Blitz, um ex-parceiro de negócios de Augusto, uma sombra do passado que ele preferia esquecer. Blitz estava estupidamente calmo, com um sorriso maroto nos lábios. "Desculpem a interrupção, mas parece que a festa ficou ainda mais interessante." A sala congelou. Os policiais, que haviam entrado em ação, apontaram suas armas para Blitz, mas ele levantou as mãos, dizendo: "Acalmem-se, não sou seu inimigo. Na verdade, eu sou a resposta para tudo isso." As meninas recuaram, enquanto Augusto sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que estava acontecendo? Como tudo se ligava? Você precisa saber, Augusto, que não é apenas o passado da sua família que está em jogo aqui. "A linhagem das meninas é mais do que você imagina", disse Blitz, sua voz suave, como se estivesse revelando um segredo há muito guardado. "Elas são a chave para um legado que muitos desejam." O homem ameaçador parecia se inquietar, mas uma ordem silenciosa de Blitz o manteve no lugar. Então, Tânia inclinou a cabeça, olhos brilhando. "Como estrelas, nós não estamos apenas conectadas ao seu passado. Nós somos parte de algo muito maior. Algo que pode mudar tudo." Nesse momento, a luz ao redor dela explodiu em um brilho ofuscante, e uma estranha profundidade tomou conta da sala. O homem ameaçador finalmente recuperou o controle e fez um movimento brusco. "Basta! Chega de charadas. Eu vim aqui por um motivo, e não vou deixar as coisas escaparem de minhas mãos novamente." Ele avançou, e a tensão se instaurou como um fio de violino prestes a se partir. Era uma luta entre a energia nova e a ameaça poderosa. Masoquista e mais do que surpreso, Augusto tentou entender como todas essas revelações podiam estar interligadas. Apenas então, uma nova perturbação. Do lado de fora, sirenes se aproximavam. A polícia estava em alta velocidade. O momento tinha chegado a um clímax que ele não podia prever. E quando a porta da frente se abriu novamente, foi como se o tempo parasse. Uma figura conhecida entrou, a última pessoa que Augusto esperava ver. Era Inês, sua irmã, que ele acreditava ter morrido anos atrás em um trágico acidente. "Augusto, você não entendeu o que estava em jogo. Você precisa parar isso agora." A voz dela era firme, mas havia um toque de desespero. As meninas gritaram, e a sala ficou em silêncio, o choque eletrocutando todos ali presentes. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo de uma forma que desafiava a lógica. Uma linhagem oculta, segredos enterrados, traumas reabertos. Augusto olhou de uma para outra figura, os olhos marejados. Não sabia. A quem poderia confiar? Quem eram aquelas pessoas realmente? Ninguém era quem parecia ser. As certezas se desvaneciam como fumaça.
enquanto um novo capítulo da drama de sua vida começava a ser revelado. O que mais estava escondido? E a verdadeira natureza das trigêmeas? O que elas poderiam fazer? O que vindo a seguir ainda estava envolto em mistério, e o que parecia ser uma nova esperança poderia rapidamente se tornar um golpe devastador. A sala estava prestes a explodir, e Augustus instantaneamente teve a sensação de que tudo estava prestes a ruir. O ambiente ficou em silêncio e a tensão subiu mais um nível. Uma mistura de confusão e desesperança tomou conta de Augusto. Ele encarou Annabella, depois a Mariana e, finalmente, as trigêmeas. Os sentimentos eram intensos, como se cada um deles estivesse segurando pedaços de um quebra-cabeça que não se encaixava. "Precisamos ir", gritou Tânia, interrompendo o momento. O brilho ao seu redor parecia estar se apagando à medida que a realidade pressionava. A força que emanava dela era inegável, mas agora parecia que o tempo estava se esgotando. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o som de sirenes aumentou e os policiais invadiram a sala, prontos para agir. Os rostos se tornaram um emaranhado de medo e determinação. Augusto gritou: "Todos nós precisamos nos unir." E enquanto isso, uma nova onda de esperança se formou. "Vocês precisam confiar em mim", disse Blitz. "Não estou aqui para machucar, mas para ajudar. Se há algo que posso fazer, devo fazer agora." Sua voz era suave, mas havia uma urgência palpável. As meninas olharam para Augusto, buscando uma decisão. Ele sabia que o futuro delas dependia disso. "Vamos!" Augusto gritou com mais firmeza, olhando para Mariana, Annabella e as trigêmeas. "Fugir será a única maneira de que possamos descobrir a verdade e nos manter a salvo." O olhar de Tânia lançou um desafio. Ela parecia saber mais o que estava falando. Então, como um único corpo, eles se moveram em direção à saída dos fundos. As sirenes soavam mais perto, e a adrenalina pulsava em suas veias. Tânia, Selena e Lila permaneceram unidas. A força delas era inegável. As irmãs respiraram fundo, suas mãos entrelaçadas, prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse. Mas ao atravessarem a porta, um estrondo ressoou, quando o homem ameaçador fez um movimento ousado e atacou. O mundo parecia desacelerar, enquanto Augusto empurrou as meninas para o lado e enfrentou o homem. Ele nunca se sentiu tão vulnerável, mas também tão determinado. "Estamos juntos", as garotas gritaram, uma só voz, e o brilho em seus olhos brilhou intensamente, levando a mágica da união. Ao sentirem a força conjunta, a luz voltou a crescer em Tânia. Antes que alguém perceba, um feixe de luz irrompeu, desarmando o homem antes que ele pudesse reagir. A sala ficou em um tom ofuscante e aquecido. E então, tudo se acalmou. As sirenes lá fora se distanciaram, transformando-se em um eco distante. Augusto olhou para as meninas, seus corações agora batendo como um só. Naquele momento, eles entenderam que eram mais do que uma família unida pela adoção. Eram um legado, um ciclo ininterrupto de força e amor. Como homem fora de combate, todas as verdades começaram a emergir. Annabella, ainda atônita, olhou para Augusto e respirou fundo. "Temos muito o que discutir, muita coisa que você ainda não sabe." Mas antes que pudesse concluir, a luz começou a diminuir e o ambiente voltou ao normal, mas algo no coração de Augusto parecia diferente. Agora havia uma sensação de esperança. O futuro era incerto, a verdade do que estava por vir ainda não era clara. Mas com suas filhas ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa. "Não há nada que possamos esconder agora", disse Augusto, olhando firmemente para as meninas. E naquela sala, cheia de segredos e verdades, eles prometeram não apenas se proteger, mas também a descobrir as partes de suas histórias que ainda estavam por vir. E assim, enquanto o caos começava a se dissipar, a vida deles tomava uma nova forma. Era um novo começo, uma nova jornada. E os desafios à frente prometiam ser intensos. Mas juntos, eles iriam superar tudo. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento de demonstrar seu apoio.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. A aventura continua e apenas os verdadeiros fãs permanecem ao nosso lado.